Boa tarde, pessoal. Vamos começar, então, a nossa segunda reunião do ano do LIER. E hoje a gente começa a nossa rodada de debates com as produções do coletivo. E hoje a gente vai ter discussão, então, em torno do projeto de doutorado do César Leandro Santos Gomes, intitulado Os Lobos Estão no Aprisco, Antiprotestantismo e Disputas Religiosas em Alagoas e Pernambuco, 1873-1910. César, querido, fique à vontade, estamos aqui te ouvindo. Boa tarde, pessoal, a todos e a todas. É um prazer novamente estar aqui na Berlinda, né? Como eu sempre digo, eu gosto muito desses momentos, né? Que eu acho que isso solidifica a gente enquanto grupos, né? Enquanto grupo de estudo. Então, como a professora mesmo falou, o texto que eu disponibilizei para vocês corresponde à minha proposta de tese de doutorado, né? Que até o momento eu não sei aonde eu vou submeter essa pesquisa, mas que eu ainda estou avaliando, né? Os programas possíveis. E, e pelo título, assim, já dá para perceber que o meu foco nela é tentar entender ou tentar analisar os embates entre católicos e protestantes ao longo da segunda metade do século XIX, início do século XX, em Alagoas, em Pernambuco, né? Eu vou tentar fazer eu juro que eu vou tentar ser sucinto dessa vez, apesar de eu ser um pouco prolixo. Vou tentar ser o máximo sucinto e, no caso, fazer algumas considerações e depois apresentar algumas questões relacionadas às fontes, né, que eu quero consultar. Enfim, antes de mais nada, a gente tem que partir do pressuposto que protestantismo é esse que eu estou querendo estudar. Dentro da historiografia sobre o protestantismo no Brasil, está consolidada a utilização de duas categorias, né, que são o protestantismo de migração e o protestantismo de missão. O protestantismo de imigração, como o próprio nome aponta, né, está relacionado com a vinda, né, de imigrantes, em sua maioria ingleses e talvez até alemães, em alguns casos americanos também, né, que vieram ao Brasil e que e trouxeram com eles as suas crenças, né, muitos deles faziam parte, né, de alguns movimentos reformados, e eles não possuíam, e eles recebem esse nome, né, mas por eles não possuir uma finalidade evangelística, né. O uso da religião, ou a utilização da religião, funcionava mais como um elo étnico, né, e uma manutenção, se por assim dizer, dessa estrutura mais cultural deles. Entendeu? E, por fim, e por outro lado, tem o protestantismo de missão, né? Esse, sim, é considerado uma vertente mais expansionista, né? Tinha essa finalidade de evangelizar. É bom ressaltar que, apesar dessa classificação, em muitas situações, essas duas vertentes coexistiram juntas, né? Então, o que diferencia entre uma e outra é a prática, né? Essa prática religiosa dela. Então, no meu caso, eu quero me focar exatamente desse protestantismo de missão, que, segundo a própria historiografia, alguns autores, né, conseguiu ser um pouco mais intenso no Brasil a partir de 1850, né? Especificamente com o aumento das políticas migratórias, né, possibilitadas pelo governo de Dom Pedro II. E também é perceptível que em Alagoas, em Pernambuco, pelo menos a partir das fontes de jornais, consegue-se mapear o fluxo desses missionários aqui entre 1860 e 1870. Primeiramente, né,
tem que se levar em conta também que antes da presença desses missionários vieram os coptores, né, que seriam indivíduos, né, estrangeiros e nacionais que eram contratados para sociedades bíblicas, com o intuito de distribuir as Bíblias ou qualquer outra forma de material propagandista, mas também eles tinham a finalidade de averiguar o grau de recepção da população brasileira por uma nova expressão religiosa. De certa forma, né, segundo alguns autores, eles prepararam o caminho para o projeto missionário que veio a ser desenvolvido algumas décadas depois. Em Pernambuco, a primeira igreja, comunidade protestante, né, foi ligada aos congregacionais, foi fundada em 1873. Em Alagoas, né, foi a primeira igreja batista, em 1885, que foi fundado pelo Antônio Teixeira de Albuquerque, né, que, por sinal, ele era um ex-padre, que se converteu ao protestantismo. Ele é considerado ele é considerado um dos primeiros nacionais a se converterem ao protestantismo. Ele era natural de Rio Largo e foi pároco de Maceió. Então, ele fundou a primeira igreja batista em 1885, em Maceió, e a primeira igreja batista de Rio Largo em 1887, por aí. Percebe-se também que outras comunidades, né, como os presbiterianos, também fundaram igrejas aqui, né, também atuaram, executaram missões aqui. Então, um ponto interessante é que por meio das notícias de presença desses indivíduos nos jornais, você dá-se para perceber, para notar as reações, muitas vezes negativas, dos católicos, né, do clero que atuava na imprensa, ou até mesmo de militantes católicos, né, tentando, de certa forma, combater essa expansão dessa nova forma de expressão religiosa. Dessa forma, surgem alguns questionamentos, né, que eu pretendo elaborar, né, que eu pretendo aprofundar ao longo do decorrer dessa pesquisa, né, tipo, quem eram esses missionários? No caso, realmente identificar quem eram esses missionários, se eram nacionais, se eram estrangeiros, qual eram os perfis dessas comunidades, quais visões de mundo compartilhavam, qual foram as estratégias, né, de propaganda que eles utilizaram e, por fim, como ocorreram esses conflitos, né? Jadson, pode passar, por favor? Obrigado. Com relação à fonte e à metodologia, eu pretendo utilizar o quantitativo documental e dialogar com a análise de conteúdo, né? As fontes, no caso, eu dividi mais ou menos em 5 subtópicos. Bom, primeiramente tem os documentos eclesiásticos, né, tanto protestantes quanto católicos, alguma parte deles, né, os católicos, por exemplo, cartas pastorais e outras formas de documentação, pode ser encontrada no arquivo da Cúria Metropolitana daqui. Tem também as correspondências do clero ao presidente da província, que está disponível no APA, que eu pretendo dar uma olhada também. E tem as atas de fundação de igreja que atualmente, segundo as minhas informações, estão sob a responsabilidade dos seminários teológicos, né? Ou seja, a grande dificuldade com esse tipo de documentação específica é porque a minha documentação, segundo me consta, está toda em Pernambuco, né? Então foi uma dos motivos que me influenciou em inserir o território pernambucano também na análise. A imprensa, tanto a imprensa secular como a confessional, me ajudaram também no sentido de tentar visualizar o quanto esses conflitos ganharam a esfera pública, né, os debates públicos, e também a forma de visibilidade que esses conflitos tinham. Os relatórios, né, que são muitas vezes, a maioria deles são em inglês,
que são publicados também em forma de periódicos, folhetos e atas de assembleia. No caso, essas atas de assembleia são das igrejas-mães que ficavam nos Estados Unidos, certo? Mais específico, as atas da Assembleia da Convenção Batista, de lá dos Estados Unidos, né, que tem alguns relatórios dos missionários daqui. A literatura protestante, né, que por sinal, né, é essa literatura mais confessional, que conta as histórias e as trajetórias de algumas instituições religiosas, né, como os congregacionais, os presbiterianos e os batistas, né, e, consequentemente, também biografia de alguns missionários, que, de certa forma, tem me ajudado a complementar algumas informações, né, que são apresentadas na imprensa. E também constitui uma interessante fonte, né, de análise histórica. E, por fim, eu pretendo utilizar os documentos legislativos, né, códigos criminais, as constituições e as leis que foram publicadas ao longo do século XIX e início do século XX, que possam estar com o intuito de verificar algumas pautas relacionadas ao protestantismo que estavam presentes dentro dos debates da esfera política, certo? Bom, eu trouxe para você a listagem dos jornais. Jadson, volta um pouquinho, por favor. Obrigado. Eu trouxe para vocês uma listagem dos jornais, né, os jornais que eu pretendo trabalhar. Por incrível que pareça, né, assim, grande parte deles correspondem a alagoanos, né, a periódicos alagoanos, mas isso não quer dizer que as edições deles estão completas, né, tem muitos jornais que estão faltando, né, como pode passar, Jadson. E, tipo, com relação ao quantitativo, é exatamente isso que eu já estava falando, né, 54% corresponde aos jornais de Alagoas, mas nem todas as edições, eles não contêm, na hemeroteca digital não tem todas as edições, né, tem muitas edições faltando. Já os jornais de Pernambuco, apesar de serem poucos, a triagem dele é bem mais completa, né, inclusive ele perpassa e até ultrapassa alguns jornais que eu consultei o meu corpo temporal, então foi mais rico o encontro de algumas informações, e esses 17% corresponde mais a jornais institucionais, né, que estão localizados no Rio de Janeiro e São Paulo, e que traziam informações sobre Alagoas, sobre as atividades religiosas, né, de Alagoas e Pernambuco. Já passa aí, por favor. Jadson? Obrigado. Por meio dos jornais, eu elaborei uma catalogação. Mas antes de elaborar essa catalogação, eu elaborei algumas classificações temáticas para melhor organizar o conteúdo, né, as informações, né, de notas de jornais, de matérias de jornais, de artigos de jornais, que eu fui encontrando ao longo dessa catalogação. Essa catalogação ainda não acabou, assim, só para deixar bem claro, né? Durante 2020, eu adiantei muito ela, e, inclusive, assim, é bom ressaltar que alguns dos temas, né, que eu elaborei também se subdividiram em alguns subtemas, né, de acordo com a abordagem, né, que pode ser percebido durante a leitura desses relatos. E a cada tema eu atribuí uma cor, né, assim, para melhor ficar visualizado na hora de observar o mapeamento. Pode passar. Bom, aí está o exemplo, né, de mais ou menos como é que eu estou fazendo a catalogação, né, vejam a forma como eu estou, né, de dividir as colunas. Primeiramente, eu quero agradecer a Vanessa, né, porque foi ela que me deu uns toques, né, relacionado com como se deveria fazer essa catalogação.
Observe, assim, que tem uma coluna para tema, que é onde eu enquadro os temas que apresentem nos artigos, né, nas notícias que eu vou destacando, e de observações, né, que são pontos que eu acho interessante dentro daquela notícia que eu resolvo destacar. Aqui estão alguns exemplos dos jornais que eu pretendo utilizar, né, o Estandarte, o Puritano e o Batista. Ambos são jornais institucionais, né, ligados a denominações protestantes, né, que atuaram tanto em Alagoas, em Pernambuco, e trazem informações realmente burocráticas ricas para compreender, de certa forma, o desenvolvimento dessas missões em ambas regiões, né. Também tem a questão, a historiografia memorialista protestante. É bom frisar, né, em relação aos congregacionais, que, pelo menos até o momento, eu não encontrei nenhum indício deles em Alagoas. Parece que eles só atuaram realmente, a base de a atuação dele foi mais Pernambuco e subindo um pouco para o norte, né, porque eles também fundaram algumas igrejas lá no Rio Grande do Norte, Paraíba. Mas em relação a Alagoas, a gente não encontra, pelo menos não se percebeu-se, né, os indícios dele durante esse período, mas em relação aos batistas e os protestantes, é algo bem mais palpável, né? Foram as duas denominações mais atuantes. Pode voltar. Pode passar, Jadson. Pronto. Eu não sei, tá certo. Eu trouxe para vocês alguns índices sobre como algumas informações relacionadas a partir das catalogações, da catalogação que eu tenho feito. Então, os jornais apresentam uma categoria, que foi para onde eu me baseei, que eles denominam como crimes de intolerância religiosa. Então, foi a partir dessa categoria que eu tentei traçar, né, e procurar indícios sobre esses conflitos, né, entre protestantes e católicos. Um ponto interessante é que, pelo menos, dentro de um espaço de quase 800 casos, até o momento catalogado, foi encontrado 21 casos de depredação ao patrimônio, o que seria, né, que seria apedrejamentos aos locais do templo protestante. 27 casos até o momento de motins ou turbas, né, tipo mobilizações realmente coletivas, ligadas a invadir esses locais de culto, ou no caso agredir os missionários. Também tem os casos de intolerância religiosa, que eu estou mais associando a agressões específicas e agressões mais simbólicas, né, tipo destruição de material propagandista, né, tipo bíblias, folhetos, e a questão da própria queima de bíblias, né, que é o que ocorreu no início do século XX, que é considerada pela própria historiografia protestante o ápice, né, dos conflitos entre protestantes e católicos no território norte e nordeste. E, por fim, tem a questão das polêmicas religiosas, né, que são quando esses debates ganhavam uma esfera pública por meio de debates doutrinais, né, muito que contou com a participação da imprensa, porque a imprensa visibilizava esses jornais, esses debates, né. Então, eles praticamente até o momento correspondem à maioria, né, dos casos que foram catalogados, e, de certa forma, expõe a dinâmica e os aspectos desse conflito, né. E, tipo, por fim, né, eu acho que eu já falei demais, então, tipo, eu passo para vocês esse momento, eu quero escutar a observação, dicas de vocês. Eu reconheço que tem algumas coisas no projeto que podem ser mudadas, assim, lógico, levando em consideração
o programa, né, que eu vou participar da seleção, né, a própria questão do orientador que vai me auxiliar na realização desse projeto. Então, tipo, eu tenho essa noção, mas, assim, eu acho que qualquer dica ou contribuição, né, que possa enriquecer essa análise, para mim é bem válida. Obrigado. Muito obrigada, Cezinha. Muito bem. Bem, pessoal, vamos começar, né, o nosso debate. Aqueles que já querem se inscrever para fazer suas considerações e questões, é só levantar a mão. Jadson. Fique à vontade, Jadson, pode falar. Oi, boa tarde. Boa. Meu amigo César, eu e César, a gente tem caminhado aí nesses projetos de estudo sobre protestantismo, né? Tem sido muito bom para mim poder compartilhar as experiências que eu tenho tido relacionado ao tema. E o César tem sido uma pessoa, eu acho que a pessoa que eu mais tenho compartilhado sobre esses estudos, né? E tem trocado bastante figurinha, e tem sido muitos momentos de aprendizado, né? Isso que a gente tem trocado, esse material. Então, assim, muita coisa a gente já conversou sobre isso, né? Mas eu queria destacar alguns pontos, eu queria fazer algumas observações desse texto. Espera aí que eu estou tentando botar o fone aqui, eu não sei se tá melhor. Pronto. As observações que eu queria fazer, né? Vou dispensar as laudatórias, vou dispensar elas, que eu e o Sérgio já conversa muito sobre isso, então a gente já se entende bastante relacionado ao tema. Algumas observações que eu queria fazer. A primeira, César, está na página 3, quando você colocou assim, os primeiros, você colocou e você falou também na apresentação, os primeiros a estabeleceram a comunidade religiosa. Aqui, no caso de Pernambuco, né, é necessário você colocar que, no caso, é de língua portuguesa, né? Os primeiros a estabeleceram a comunidade religiosa em língua portuguesa, em Pernambuco, ou no Brasil como um todo, né, mas você está filtrando Pernambuco, foram os congressionais, né? Porque no caso do protestantismo em Pernambuco, desde antes da independência, os anglicanos, né, São Paulo não, perdão, Rio, Salvador e Recife, eles já estão atuando, né? Desde o início da década de 20 do século XIX já tem capelão anglicano, né? Então, essa observação você tem que acrescentar, né? Que é a primeira comunidade religiosa protestante em língua portuguesa, né? Que é o Robert Calley que inicia esse trabalho, né? Essa informação você também chega a repetir ela na página 10, né? Então, eu acho que você pegar um avaliador que tenha conhecimento da causa, ele, no caso na banca, ele provavelmente vai fazer essa observação quanto a isso. Na página 4, você coloca os grupos oriundos da reforma, né? Seria interessante você botar reforma protestante, né? Porque eu li assim, da reforma, mas a gente fica... Se for um avaliador que não conhece o termo, por exemplo, né? Mas que reforma é essa que está falando? Reforma da Previdência? Né? Que reforma? Então, assim, eu acho que seria bacana você colocar, né? Os grupos oriundos da reforma protestante. Porque ao longo do texto você vai citando os reformados. E aí, como você já colocou lá no começo da reforma protestante, eu acho que o avaliador vai entender que os reformados são os protestantes, né? Na página 8, você fala sobre a consolidação, né, do protestantismo, a divisão, né, que os estudiosos, né, a historiografia protestante dividem, né, o estudo do protestantismo. Aquela explicação que você colocou na nota,
eu sugeriria você colocar no texto, né? Porque eu acho que essa divisão, ela é de bastante importância, né? Porque você encerra o seu estudo no momento em que, né, passa de uma etapa ou de característica para outra característica do protestantismo no Brasil, né? Então, como ela é muito importante para o seu trabalho, eu acho que a explicação que você colocou na nota, ficaria bacana você colocar essa explicação no texto, né? E aí, os autores que você cita na nota, você colocava só os autores no texto, mas aí, né, a explicação da nota comporia o texto ali, né? Na página 10, você cita documentos digitais, né? E aí eu acho, tem a Célia Tavares, no Novos Domínios da História, ela tem um capítulo sobre documentos digitais, né, e a importância dos documentos digitais. Talvez seja interessante você inserir, né, essa importância que ela dá para os documentos digitais, né. O historiador tem acesso a esses documentos, né, e a questão da armazenagem, né, você pode ser questionado, tá, esses documentos são digitais, mas você tem acesso, você está tendo acesso, né? Então, você já fazer download, fazer cópia desses arquivos, né? Que aí você diz, está digitalizado, eu já fiz o upload desses arquivos, eu já tenho cópia desses arquivos, então eles são disponíveis digitais, mas havendo algum problema que seja indisponibilizado, eu já tenho no meu computador, já tenho a cópia no pendrive, já tenho outros meios de ter acesso a esses documentos que, a priori, eu só tenho acesso digitais, né? Na página 11, você fala sobre a aproximação às forças políticas locais. Eu acho que é um ponto para você explorar bastante, né, essa relação, né, desses sujeitos, desses indivíduos, né, que estão buscando a inserção do protestantismo em Alagoas e como eles se relacionam com essas forças políticas locais, né? Como essas estratégias elas vão se desenrolar, né, entre essas forças políticas locais e esses sujeitos. Eu senti falta no texto, né, referências, você colocou lá na biografia, o Lyndon Santos, né? Quem sabe aí seu futuro orientador, mas você colocou na biografia, mas eu senti falta de vocês fazer algumas citações dele, né, ao longo do texto aí, que na atualidade é um dos mais importantes historiadores, né, do protestantismo no Brasil, né? Então, se você tivesse algumas citações acerca do estudo dele, eu acho que iria, né, contribuir mais. Na página 8 eu anotei aqui fluxo de missionários, mas eu não sei mais o que eu queria dizer com fluxo de missionários, né? Então vou parar por aqui. E tamo aí. Um abraço, meu amigo. Obrigada, Jadson. Quer falar já com o Jadson ou você quer um bloquinho? César? Não, eu falo, não tem problema não. Obrigado, Jadson, né, pelas dicas. Mais dicas a mais do que você já tem me dado, né, ao longo desse tempo. Eu vou dar uma revisada, né, no texto depois e vou inserir essas mudanças, né, que você sugeriu. Com relação à Célia, eu vou ler o texto dela, eu até tinha esquecido sobre essa questão, né, que ela tinha esse ensaio, né, que fala sobre as fontes digitais, e de fato, assim, né, tem algumas documentações, né, que eu encontrei de forma digital, eu já tenho baixada, né, já tá todas salvas em nuvem, né, inclusive em várias nuvens consecutivas, né, porque é muita coisa e a documentação tá pesada. Com relação à citação do Lyndon, a minha preocupação mais foi mais por conta da quantidade de páginas, né, que eu achava que eu ultrapassar. Mas isso depende de programa para programa, né, porque tem alguns programas que aceitam até o projeto do máximo 20 páginas. Então, tipo, dependendo do programa, eu posso inserir as citações sem problema. Beleza, Vanessa, escrita.
Pode falar, Nessa. Então, primeiro, boa tarde a todo mundo. Eu anotei aqui algumas coisas. Jadson entende demais do assunto, meu Deus. Eu estava aqui pensando, eu sou totalmente leiga nisso, né? Eu vou apontar umas coisas bem gerais, assim. Primeiro, eu queria dar os parabéns. Primeiro contato que eu tive com o texto do César foi o artigo que eu usei para esse capítulo da dissertação, que foi ele falando. Tem até algumas partes desse artigo que estão nesse projeto. E, assim, o César escreve de uma forma muito, muito boa de ler, muito bom de acompanhar a leitura dele. Aí, assim, queria dar os parabéns, por ser muito bem escrito, né, e me ajudou bastante. O segundo é que foi bom ter contato com a formulação de um projeto de doutorado, porque eu acho que, por mais que a gente leia sobre, ter um projeto e ver como é a formulação, meio que ajuda a gente a pensar no nosso também, né, então foi interessante ter colocado o projeto que vai para o doutorado, né, que certeza que César entra. Sobre o texto, a percepção que eu tive é que, assim, do mesmo jeito que existe esse movimento anti-espírita, esse movimento antiprotestante, ele fica tentando ali manter a hegemonia católica, né? Só que os ataques ao protestantismo, eles são muito mais pesados, inclusive com a questão de agressão física e tudo mais, que ele evidencia. E, assim, é uma coisa que o espiritismo não sofre, e eu fiquei pensando se isso não tinha a ver... porque o protestantismo, ele é realmente o outro, né? O espiritismo, ele está ali, mas são aqueles membros da alta sociedade que está ali, que está trazendo esse espiritismo, não é alguém de fora que chega no movimento missionário, alguma coisa assim. Então, talvez esse capital social, né, desses membros do espiritismo, também justifique eles não serem tão atacados, inclusive fisicamente, como acontece com os protestantes, né, que é o que o César traz. Eu adorei a ideia de usar a Natalie Zemon Davis sobre os ritos de violência, achei que coube muito bem, ficou muito, muito coerente. Uma dificuldade que eu tive na escrita desse tópico, que César até me ajudou, era de identificar essas diferentes denominações. Eu realmente fico muito perdida, porque são muitas denominações e, enfim, acho que a nota que o César colocou, não sei qual é a página, porque eu li no Kindle e não tem página. Eu saí anotando, assim, só as observações, mas eu não sei indicar qual foi a página. Então, eu tinha entendido, inclusive, errado a variedade dessas denominações. Até o César me corrigiu, porque ele leu o tópico antes de eu mandar para a correção da NEA. Então, essa nota da Elisete da Silva é muito útil para quem é perdido como eu, nesse sentido, e eu sou muito perdida nesse sentido, de quantas denominações possíveis, em como se encaixa cada uma nesse contexto. Achei interessante esse link com o presente que você faz, né, com a previsão de crescimento, inclusive, essa previsão de crescimento dos protestantes aqui no país. Também é preocupante isso, né, porque meio que isso... pensando no agora, isso meio que garante a liderança política conservadora, para não dizer o que já está acontecendo aí, né? Eu senti falta de uma nota explicando, quando você fala sobre a dependência burocrática e espiritual das comunidades eclesiásticas, para pessoas leigas como eu, não ficou claro, eu não entendi, e eu acho que talvez coubesse uma nota de rodapé explicando o que seriam essas dependências burocráticas e espirituais em relação a Pernambuco. E uma pergunta, eu pensei, se você pensa em considerar os conflitos para além do catolicismo, outros segmentos e outras relações para além da relação entre protestantismo e catolicismo, né? E eu pergunto isso porque o Sávio, ele indica fica uma coisa meio solta, eu não entendi direito o que ele quis dizer, mas ele, inclusive na relação dos cemitérios, ele coloca que o cemitério protestante, o pedido do cemitério protestante seria também uma coisa trazida pelos maçons. Ele não explica o porquê, mas aí eu fico imaginando que existem outras relações que talvez possam ser trabalhadas nessas relações aí. Deixa eu ver o que mais. E é isso, só isso, do que eu tinha anotado aqui só. Obrigada, Nessa. Cezinha? Ok. Bom, em relação a essa questão do
do antiprotestantismo, eu não sei se, assim, se no texto eu deixei claro, né, mas, assim, é algo, assim, que eu ainda, que eu estou estudando, né, estou percebendo, né, que o antiprotestantismo, especificamente católico, está muito ligado mais à questão institucional, uma prática institucional, né, tem todo um arcabouço teológico, tem todo um arcabouço ideológico, né, por assim dizer, e como você mesmo diz, né, o protestante é o outro, ou seja, eles têm uma imagem pejorativa sobre o protestante, e é essa imagem que eles sempre tocam, né, quando eles tendem a atacar os protestantes. Então, eu tô tentando entender mais ou menos a questão do antiprotestantismo, exatamente isso, como uma prática institucional, certo? E sim, querendo ou não, relacionado a esse lance do que você mencionou sobre o presente passado, né? Sim, eu concordo com você. Querendo ou não, uma das minhas motivações foi perceber o avanço, né, por assim dizer, desse protestantismo dentro da esfera política, né, nos dias atuais. E quando, no caso, eu parei para observar, a gente começa a notar que isso não era uma estratégia de agora, já era uma estratégia, né, que já vinha sendo desenvolvido há muito tempo atrás, né? Especificamente porque está ligado sobre conquista de pautas, certo? E existiam algumas pautas no século XIX que os protestantes achavam necessárias para eles, né? Que seria a questão do regulamento do casamento civil, a liberdade religiosa e os direitos políticos, né? Porque apesar uma coisa que eu não mencionei, né? Porque apesar do protestantismo ser considerado uma religião tolerada pelo Estado, eles tinham algumas restrições durante o século XIX, né? Muitas dessas restrições ganharam algumas flexibilizações, né? Ao longo das décadas. Mas, assim, eles, de certa forma, eles só tiveram uma certa, realmente, liberdade após a proclamação da República, entendeu? Então, mas só que mesmo após a proclamação da República, você consegue perceber essa articulação, né, desses agentes protestantes com forças políticas locais, ou os conflitos, né, exatamente, porque muitas dessas forças políticas locais também estão associadas ao catolicismo. Por exemplo, eu encontrei alguns relatos, né, que mencionam pelo menos aqui, para Alagoas, caso de coronéis que supostamente estavam perseguindo missionários protestantes aqui no sertão, aqui no interior de Alagoas, né? E isso, no caso, realmente dá uma contribuição para perceber esse grau de dinâmica, né? Essa dinâmica, essa tentativa de conquista de espaço, né? E com relação aos maçons, é algo assim que eu pretendo analisar, mas ao mesmo tempo é algo que, de certa forma, já está muito solidificado na própria historiografia protestante. Porque é bem nítido que, para os protestantes se manter e se consolidar enquanto missão, eles contaram com a ajuda dos maçons, certo? Inclusive, muitos missionários eram maçons. As próprias sociedades bíblicas recomendavam que, quando eles chegassem em determinadas localidades, os missionários tinham o primeiro local a eles procurarem abrigo, procurarem auxílio, seria das lojas maçônicas. Lógico que, após o século XX, essas relações passaram a ser conflituosas, né? Existiam alguns cismas dentro do próprio protestantismo relacionado à maçonaria, né? E um deles, no caso, causou o surgimento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e eles tinham como pauta todo esse discurso antimaçônico. E com relação a outras denominações, ou no caso, a outros embates,
na medida que for assim, o meu foco é de fato o protestantismo e o catolicismo, mas se por acaso aparecer mais alguma coisa relacionada, por exemplo, ao espiritismo também, eu não vejo problema nenhum em mencionar, né? Porque de certa forma vai contribuir para perceber essa pluralidade do campo religioso em ambas regiões e aí a própria dinâmica, né, e a tentativa de disputar, né, que é exatamente isso que eu quero me concentrar. Acho que só. Certo. Lília Rose. Eita! Primeiro, César, seu trabalho está muito bem escrito. Eu gostei também. A Vanessa já comentou sobre isso, então vou passar para a gente adiantar. Eu vou fazer a pergunta novamente, que eu acho que Vanessa fez. Se você respondeu, eu acho que eu não entendi. Que é se você pretende abordar as outras denominações religiosas nos conflitos de intolerância e não só o catolicismo e o protestantismo. Eu estou até olhando aqui nos teus objetivos isso. Se você pretende fazer alguns comentários sobre as outras denominações religiosas. Eu já tinha isso para perguntar, vou só reforçar aqui. A outra coisa, mas que você pontuou explicando, né, que eu até mandei para você algumas coisas, a gente já adiantou em off, mas vamos aqui de novo. Que quando tu coloca no primeiro parágrafo da introdução sobre a vinda dos imigrantes, aí eu te perguntei quais são esses imigrantes, porque eu não tinha entendido exatamente desse link sobre esses imigrantes com os protestantes e tal, essas organizações que você vai falando. Aí, mas você explicou isso, talvez precisasse só mexer no texto para deixar esse link claro, né? Que essas organizações tal têm a influência, elas partem desses processos de imigração, desses imigrantes e tal e tal. E a outra coisa que eu queria entender é historiografia, o que é historiografia memorialista. Eu não entendi bem porque, mas isso pode ser só uma questão minha mesmo, do meu entendimento, porque tipo um relato, um livro memorialista, um caderno, um diário, uma fonte de memória, ela não é a mesma coisa que uma historiografia, mas você sabe disso. Aí eu fiquei na dúvida porque eu não conhecia. Então, eu acho que é só isso por enquanto. Algumas dúvidas que eu tive, o Jadson também já tinha comentado, o Jadson comentou inclusive coisas que eu nem pensei em perguntar, mas que foi muito importante, que ajudou a entender bastante coisa. E eu acho que de imediato é isso. E parabéns, eu acho que você vai ser aprovado sim, vai entrar no doutorado sim, arrasando. É isso. Então, Certo. posso falar? Posso falar? Então, Lília, como eu disse para a Vanessa, em relação à abordagem, né, com os conflitos com outras expressões religiosas, eu pretendo analisar, né, se por acaso, por exemplo, com relação ao espiritismo, se por acaso aparecer nas fontes a menção aos espíritas, porque assim, eu tenho alguns indícios que ocorreu esses debates, né, que foi até a documentação que eu passei para a Vanessa, certo? Mas se eu encontrar outras documentações ou outras críticas ao espiritismo, assim, consequentemente eu vou utilizar. Um ponto interessante, talvez seja seja a posição ou a ideia, né, que esses protestantes tinham em relação à cultura popular, mas especificamente em relação a cultos de matriz africana. Eu não sei se é exatamente isso que você estava pensando também.
porque a questão é que a própria historiografia fala, né, que eles tinham uma visão preconceituosa desses tipos de manifestações religiosas. Não só a questão totalmente xenófoba, né, xenofóbica, mas realmente preconceituosa, porque ela culpava o catolicismo por o surgimento dessas expressões, né, e acusava que talvez isso estava associado ao atraso brasileiro, né, ao atraso do desenvolvimento social brasileiro. Assim. Ou seja, tem algumas críticas relacionadas à cultura, à religiosidade popular, e aí entra também a questão das religiões de matriz africana, né? Então, talvez, né, possa ocorrer, né, esse tipo de análise, porque tipo, é válido também, né, porque mostra um certo posicionamento, né, essas visões de mundo que eu quero abordar, né, dos protestantes. Com relação assim, à questão da história memorialista, eu parto do conceito de alguns autores, né, que eles consideram a historiografia protestante, essa historiografia, né, que foi publicada antes da década de 1950, né, como uma historiografia institucional e confessional, e que tinha por intuito, né, preservar as memórias dessas denominações religiosas. Então, no caso, eles traziam determinadas abordagens sobre os missionários, sobre os principais acontecimentos, e isso, no caso, eles consideram esses tipos de fontes, né, vou considerá-las como fontes, como instrumentos de preservação da memória protestante no Brasil. Então, quando eu falo em historiografia memorialista, eu estou partindo desse pressuposto, entendeu? Que é uma memorialia confessional e institucional. Espero ter respondido a... Beleza, Cezinha. Eu botei a mão para cima também aqui, pessoal. Estou na fila. Quem mais depois quiser perguntar, vai levantando a mãozinha aí. Então, César, Leandro, eu já tinha visto o projeto, né? Acho que também da mesma forma como os colegas, eu já tinha tido, acho que, a oportunidade de conversar contigo. Esse é um projeto que eu tinha te falado que eu tinha gostado na primeira leitura que eu fiz, e eu acho que você consegue também, né? Realmente encampar ele, realizar a pesquisa. Você deve estar estudando, então, o programa para qual você vai se inscrever, e eu torço muito para que você realmente consiga um orientador da linha, da área, uma pessoa que vai conhecer a historiografia, que conhece as fontes, que vai poder dialogar com você com um nível de profundidade muito maior, né? E aí, eu queria colocar algumas questões, apontar algumas reflexões que talvez possam ajudar, e aí eu até acho que o Jadson vai ajudar a gente também, nesse nosso desconhecimento da historiografia sobre o protestantismo no Brasil. Sou bastante ignorante, muito, assim, né, das linhas de interpretação que você tem dentro dessa historiografia. E aí a primeira coisa que eu queria que você pudesse pontuar, César, é a respeito do antiprotestantismo de modo geral. Quer dizer, você ali não chega a mencionar, você está fazendo um recorte bem preciso, trabalhando o século XIX e XX no Brasil, né, a virada do século, e aqui Alagoas, Pernambuco. Mas a gente sabe que das raízes mais anteriores, né, a esse processo, tudo que, de fato, começa lá na Reforma, né, no século XVI. Então, é lógico que eu não vou querer que você conte toda a história que vem desde lá atrás, mas eu queria saber se você, nessa historiografia, você não tem uma linha interpretativa já, trabalhos de abrangência que fale um pouco desse processo, desse antiprotestantismo. Porque eu entendo que de país para país, região para região, contexto por contexto, essas relações elas vão mudando muito, tanto na capacidade dos grupos, né, protestantes de se sobreporem, de conquistar espaço político, de conquistar poder, né, e
na relação conflituosa com os países católicos. E aí, é claro, a gente tem toda a história aí da Península Ibérica, que soma depois o processo de colonização e etc, etc. Então, assim, não que você devesse, no projeto, incluir tudo isso, mas que se você não devesse indicar, talvez, diferenciações entre esses momentos históricos, que você pudesse, talvez, ajudar, inclusive, numa interpretação que você vai trazer e na hipótese que você quer trabalhar. Então, isso é uma questão que ficou rondando a minha cabeça, né? Essa percepção de longo prazo, e que não necessariamente você tem que dar conta, mas que talvez fosse interessante você ter aí já uma historiografia de apoio e que te desse possibilidades de fazer certas comparações, na medida do possível. Por exemplo, o antiprotestantismo entre a América Portuguesa e a América Espanhola, né? Porque se o Brasil foi o último império, né, em pé aqui. As repúblicas, que quando o Brasil ele vai ser república já em 1889, mas você tem todos os vizinhos já republicanos. Como que se dava isso comparativamente, né, do espaço no território argentinos, colombianos, enfim, outros, e aqui, né? Há diálogos possíveis, ou há uma historiografia ou uma interpretação que a gente pudesse enxergar isso de maneira mais ampla, não retirando a especificidade, é claro. Outra coisa, e só chamando a atenção, nunca usa o termo acatólico como se fosse um termo normalzinho, né? A gente sabe que ele é o termo de época, é o termo que está nas fontes, mas ele aparece nos seus objetivos específicos como uma designação dessa população. Então, assumir essa voz das fontes, nessa designação de uma identidade negativa, aí eu acho que é complicado. Então, só rever isso, ou coloca entre aspas, ou, enfim, explicita, né, de onde que vem esse termo. Outra coisa que eu queria que você comentasse, se possível, é o que você está entendendo as representações como visões de mundo. Eu entendo que você está ali alinhado, né, com a questão da história cultural, práticas e representações, papapá, mas eu achei essa frase, ela ficou assim um pouco abstrata. Talvez é a minha chatice só. Aí eu queria que você transformasse ela em um exemplo mais concreto do que você está chamando aí de representações como visões de mundo. E aí a última coisa, que também é uma provocação chata, é a hipótese. Porque, beleza, você desenvolve ali uma hipótese, né? Essa hipótese, me parece que você já tem... Você está começando o projeto já mais seguro dela. Você tem mais ou menos já uma ideia, né? Mas você não precisaria de uma hipótese contrária? Lembrando que um projeto de doutorado, ele exige um pouco mais, né, da gente nesse sentido. Além de você poder afirmar algo, você tem que estar bem amparado na possibilidade de não conseguir afirmar aquilo. Então, se não for essa hipótese que você desenha, o que poderia ser? Sem ser aquilo que você afirma, que agora eu tenho que abrir aqui o projetinho para eu olhar. Lá no final, né, a hipótese a ser verificada durante a pesquisa indicaria que os diferentes graus de conflitos entre protestantes e católicos durante o final do XIX e início do XX seriam resultados das condições históricas e sociais da época, marcadas pela introdução de uma cultura religiosa diferente da realidade brasileira, o que poderia ter identificado as ocorrências e disputas pelo domínio do capital simbólico e social articuladas de distintas visões de mundo. Você já está convencido disso? Não haveria uma outra possibilidade a essa explicação, a essa possível explicação, né? Que é a hipótese. E aí, uma outra coisa que eu lembrei agora é porque eu acho que tem um momento lá no texto em que você associa a reforma ultramontana a esse intensificação do antiprotestantismo. Eu concordo com você que a reforma ultramontana ela vai destacar elementos, e aí a centralidade do catolicismo, a busca da reforma católica, ela vem muito em contraposição, né? As questões da modernidade que estão lá. Mas você não acha que mesmo sem a reforma ultramontana,
você não teria uma oposição? A pergunta, tipo assim, os regalistas também não se oporiam aos protestantes, independente dessa reforma católica? E aí, na sua apresentação, eu gostei muito, assim, do que você está trazendo com dados, né, a partir dos jornais, isso interessa bastante, porque, né, esse diálogo das imprensas religiosas, eu acho que dá muito mais fruto ainda para nós. O trabalho da Vanessa também traz isso, o seu está trazendo, né, a Lília também. Eu acho que mesmo o Edson, que está trabalhando mais século XX, mais adiantado, essa fonte, ela rende bastante para nós, né. Mas aí eu te pergunto, tem uma bibliografia sobre imprensa protestante no Brasil, da mesma forma que existe uma bibliografia já sobre imprensa católica? Aí, se você puder falar para nós, só para conhecer mesmo, para ter noção. Mas é isso, por enquanto, Cezinha. Eu gosto muito quando você fala da dinâmica dos conflitos. Aí, enfim, que dinâmicas são essas, né? Porque a gente está lidando com isso bastante aqui no grupo, eu acho. E eu acho que é bom a gente ir percebendo para ter um pouco mais de clareza. Principalmente nesse período aí, fins do 19, início do 20. Tem sido bastante rico para nós. Parabéns, gato. Vamos aí dialogar. Professor. Cirúrgica, né? Nos comentários, como sempre, né? Então, com relação ao antiprotestantismo, a senhora não foi a primeira pessoa a chamar a atenção em relação a isso. O Jadson e eu, a gente está tendo essa conversa constantemente. Inclusive, um dos pareceristas do meu artigo que foi publicado na Plura chamou a atenção em relação a isso, né, que é o seguinte, né, que existe, né, se por assim dizer, a gente sabe que dentro da história da Igreja Católica, ela sempre teve uma postura em relação ao outro, né, tipo, ou ela tinha duas atitudes, ou ela suprimia determinados movimentos que iam contra a sua ortodoxia, né, ou por meio de ela assimilava eles, ou de certa forma ela combatia, perseguia eles, né? Dentro da historiografia relacionada ao protestantismo, eles denominam, eles associam essas práticas também como algo preliminar, né? Que ocorriam antes a reforma, né? Eles têm alguns movimentos, né, que foram anteriores à reforma, né, que essa historiografia denomina como proto-protestantismo, e que, de fato, essa perseguição, né, só foi realmente institucionalizada a partir da contra-reforma protestante, né, que é quando nasce o conceito, né, se por assim dizer, a noção de heresia protestante, lá no século XVI. Então, assim, é notório, né, essas correlações, né, para ver realmente as permanências dessas práticas, né, porque quando eu falo que eu considero o protestantismo o antiprotestantismo uma prática institucional, eu estou partindo desse pressuposto, né, que foi criado todo um arcabouço teológico, né, toda uma classificação teológica para dizer o porquê o protestantismo é considerado uma heresia. Então, e dentro dessa classificação, né, passou-se, né, no caso, a Igreja Católica passou a criar estratégias. Em relação a essa diferença, né, entre a América Portuguesa e a América Espanhola, há algumas pesquisas em relação a isso. Eu, inclusive, tenho um livro, né, que fala exatamente sobre o protestantismo na América Latina. Eu ainda não cheguei a ler ele, mas, assim, para as informações avulsas, assim, que eu consegui recolher,
Na América Espanhola, a questão da intolerância contra os protestantes parece que foi bem mais pesada. Né? O Jadson, se o Jadson souber, ele poderia até comentar sobre isso. E na América Portuguesa, ao contrário de como foi lá em Portugal e na ilha da Madeira, né, teve essa perseguição aos protestantes aqui no Brasil, mas só que a impressão que passa é que não foi tão intensa como em Portugal, como na ilha da Madeira. Inclusive, né, o Robert Curley, né, que foi o fundador da Igreja Evangélica Fluminense, né, e da Igreja Evangélica Pernambucana, né, que hoje é a primeira igreja congregacional de Pernambuco, ele veio fugido da Ilha da Madeira porque ele foi perseguido. Ele veio ao Brasil exatamente por causa disso. Então, tem essas questões. Tipo, lógico que, como assim, tem uma historiografia mais específica que eu pretendo aprofundar. Né? Então, com relação ao termo acatólico, obrigado, assim, pela dica, é algo que eu vou rever, porque eu não, como aparece nas fontes, eu não tinha pensado, assim, que ele podia ganhar essa conotação pejorativa, né? E com relação às representações, tipo, é um debate, assim, que eu e a Lívia, a gente teve praticamente esse final de semana, quando ela estava reclamando sobre o conceito de representação, né? Ao disse para ela, assim, é algo muito vago, muito amplo, realmente, entendeu? Eu estou partindo da representação enquanto visão de mundo, mais ligado, assim, como aquela religião, aquele movimento religioso, vai determinar determinadas práticas do próprio cotidiano, formas de pensar, né, porque eles têm uma determinada posição relacionada ao catolicismo, relacionado à própria influência do catolicismo na sociedade. Então, essas visões de mundo, né, que eu digo, no próprio sentido de ideologia, propriamente dito, vão determinar as formas como eles vão agir, no caso, a própria praxis religiosa, né? Então, eu parto dessa perspectiva, né, que a representação seria a forma como esses protestantes, ou católicos também, né, porque eu vou pretendo inserir esse conceito em ambos, se enxergam, né, enxergam no sentido de como pensam, exatamente. E essa forma de pensar vai determinar a forma como eles vão agir na sociedade, né, com relação às suas práticas teológicas, tipo, a questão dos próprios debates dentro da esfera pública. Em relação à hipótese, na verdade, eu tenho uma contraparte, mas eu acho que precisa ser melhor explorada. Eu preciso refletir melhor em relação a ela, porque eu parto do pressuposto que talvez esses conflitos se deram devido a uma fragmentação do monopólio católico, lá na segunda metade do século XIX, especificamente com a própria questão religiosa, né? Que esse monopólio e das relações entre a igreja e o Estado, né? Houve essa fissura, e por meio dessa fissura, o protestantismo civil, né, a possibilidade de se inserir na sociedade. Mas, assim, uma suposta antítese, né, que eu ainda estou tentando elaborar. Então, por isso, assim, que, de fato, eu não inseri no projeto, mas até eu realizar essa seleção, eu acho que é algo que eu posso pensar. Com relação a essa questão sobre a reforma ultramontana, se os regalistas aceitavam ou não essas coisas, foi um debate que eu e o Jadson, a gente já teve um tempo atrás, porque um dos principais coautores, né, que é o Daniel Kinder, ele menciona,
né? Ele trabalhou nessa parte de propagandista, né? Ele distribuía Bíblias, e ele chegou a afirmar lá nas suas memórias que muitos padres solicitavam as Bíblias dele, que eram Bíblias traduzidas de português. Então, muitos padres, no caso, pegavam essas Bíblias, e muitas escolas que eram católicas também utilizavam dessas Bíblias protestantes como instrumentos pedagógicos. Entendeu? A impressão que me passa é o seguinte, que enquanto o protestantismo estava recluso no protestantismo de imigração, o catolicismo não via problema. A questão foi que, quando depois começou a ocorrer a Convenção de Nacionais, então a impressão que passa é que eles viam ali um suposto oponente, né, pela conquista da sociedade. Outro ponto é que o próprio Kinder, né, o Daniel Kinder, ele traduziu para o inglês um livro do Diogo Feijó, né, que é quando ele fala sobre a questão do celibato. Então, de certa forma, assim, por meio desses indícios, a gente percebe, né, que existia uma certa tolerância entre esses padres mais regalistas com relação ao protestantismo. Entendeu? Porque seriam críticas, supostamente críticas, que ambos teriam dos ultramontanos também. Exato. Então, acho que isso. César, só para, acho que esclarecer um pouco mais, assim, ficaria interessante. Por exemplo, a gente está falando de práticas, né? Práticas e representações. Quais seriam as práticas? Por exemplo, o que difere o culto protestante desse período do culto da missa? A gente sabe mais ou menos, né? Você visualiza, mas no período, daria para a gente descrever? Daria para você mostrar contraposto ali no concreto? Veja, o pessoal protestante, eles estão se reunindo numa casinha simples primeiro, não tem um templo ainda montado, né? Isso demora. Inclusive, a imprensa católica está cheia de escárnio em relação a isso, né? Chamam de igrejinha, entre aspas, assim, para querer menosprezar aqueles espaços, né? Então, os espaços físicos, a forma como eles se reúnem para fazer as orações, a leitura da Bíblia conjunta, como é que isso funcionaria, de fato, nessa prática, porque se as práticas se contrapõem, essa representação, ela sai desse âmbito somente ideológico e ideal para ser um âmbito concreto da maneira de se congregar, de experienciar a fé. Eu acho que isso gera uma contraposição bastante explícita do modo católico de rezar a missa de costa para o povo, né, aquela estrutura toda que você tinha. Então, esses elementos dão uma concretude para essas contraposições, que de repente seria interessante explorar também, você não acha? Porque se ficar só no âmbito ideológico, no sentido da discussão das visões de mundo como teorias e teologias contrapostas, a coisa se distancia um pouco. Mas eu acho que na hora que vai ali para essas experiências das comunidades primeiras, por exemplo, o fato, eu acho que não sei se foi nesse texto, se é um outro texto, que é a coisa do missionário ter que ficar andando de cidade em cidade, assim. Então, você tem ali toda uma lógica também, né? E, por uma certa forma, eles entram naquele embate já com os missionários capuchinhos, né? Que também saíam andando, né? Já que também tinham esse esquema nômade, assim, de ir passando e fazendo a pregação e tal. Então, acho que se você conseguir com as fontes fazer essas identificações e caracterizar essa diferença desse missionário protestante para o missionário capuchinho, a reunião da oração, do templo da Bíblia, da leitura bíblica com a liturgia católica, isso vai dando umas impasses interessantes, né? Mas beleza, companheiro. Quem mais, gente? Peraí, deixa eu... Então, é assim, em alguns relatos dos jornais,
eu encontrei algumas descrições, mais ou menos, né, como seriam essas reuniões, né? Eu acho que o principal diferencial entre as celebrações protestantes e as católicas era que era, se por assim dizer, né, a valorização de alguns sacramentos em relação a outros, e o fato que essas reuniões eram realizadas em português, né? Talvez isso pode ser também um dos fatores, né, que chamava a atenção, né, de determinados grupos, né? Porque lembrando, né, que nesse período a liturgia católica valorizava o culto em latim, né? Então, tem todas essas questões. A senhora mencionou que sobre essa bibliografia relacionada à imprensa, e essa protestante, que eu esqueci de mencionar. Sim, já tem alguns trabalhos que vira e volta eles sempre mencionam, né? Por exemplo, tem a Micheline Vasconcelos, ela trabalha especificamente sobre a imprensa protestante. Então, ela pega de 1835, né, até eu acho que 1930, né, que ela trabalha sobre essa perspectiva da atuação protestante por meio dos impressos, né, é uma tese de doutorado. Também tem a Carla Corcha, né, que ela trabalha sobre a questão da cultura escrita e os impressos, né, nos 800. E tem o Lindon, né, que ele trabalha sobre a própria questão ele trabalha sobre essas relações, né, sobre do protestantismo na Primeira República, mas ele utiliza a imprensa também. Massa, muito obrigada. E aí, gente, quem ainda não perguntou, não comentou? Séfora, Edson, Vitória, Pedro, Ellen, Alex. A Fabrícia fez aqui um comentário no chat, Cezinha, não sei se você chegou a ver. Ela está interessada aí no seu ferramental, nos programas que você usou para montar as planilhas. Se você tiver dicas aí para a galera, a gente agradece. Então, obrigado, Fabrícia. Então, assim, primeiramente, como eu disse, né, eu quero agradecer a dica sobre a forma como eu organizei a Vanessa, né? A gente conversando antes, enquanto eu estava pensando o projeto ainda, né? E eu decidi dar uma olhada lá nos jornais, foi ela que me deu essas dicas. Então, assim, a principal dica, conselho que eu dou é que utilize o Excel, né? Porque o Excel, de fato, ajuda muito, né? Porque tem algumas ferramentas lá no Excel que você pode filtrar por tema, por ano, né? Dependendo a partir da coluna que você utilizar. Você pode dividir por autor e, no caso, isso, de certa forma, assim, tem me ajudado muito também. E também o fato no meu caso, da própria hemeroteca, que também me ajudou, né, em relação a se tornar mais específica a procura de alguns termos, né. Isso, no caso, assim, me ajudou bastante também. Mas assim, eu creio que esse modelo de mapeamento pode ser utilizado para outros tipos de documentação também, né? Porque, no caso, facilita muito, né? Acho que só. Eu espero ter ajudado, né? Ajudou sim, Cezinha. E aí, pessoal, o que mais? Vamos aí fazer a banca do nosso companheiro. Cumprimentos. Nenhum comentário extra? Cezinha, você quer fazer suas considerações finais? Se ninguém mais quiser colocar questões. Sim, se ninguém mais quiser falar, eu dou as minhas considerações finais. Então, como eu disse, né, eu agradeço a todos, né, que estiveram presentes nesse momento.
E a todos que deram dicas, né? Ao Jadson, Vanessa, a Lilian, a professora Irineia, aos demais também agradeço. E tipo, né, como eu disse, né, eu sempre acho muito válido esses momentos, né, de interação enquanto grupo, porque, no caso, de certa forma, nos consolida enquanto pesquisador, tanto enquanto pesquisadores, mas enquanto laboratório de estudo também, né. Então, muito obrigado, né, e espero realmente, né, no futuro, né, conseguir inserir essas dicas e essas considerações, né, que vocês fizeram, né, que eu sei que vão enriquecer muito, né, essa análise. E assim, frisando, né, o meu intuito com essa pesquisa não não vai ser, de certa forma, assim, compreender tudo, né, em sua totalidade, porque eu acho que, sinceramente, não tem, né, como fazer isso. Mas, de certa forma, indicar possibilidades, né, e quem sabe, abrir caminhos para uma construção, né, de uma historiografia sobre o protestantismo alagoano. Né. Acho que só. Muito obrigada, César. Obrigada pela sua disponibilidade de compartilhar com a gente, e eu também agradeço, né, que a gente tem feito aí essa dinâmica que tem dado certo, e a gente precisa continuar, eu acho que mantendo esse diálogo próximo, e é bom saber que vocês estão o tempo todo trocando figurinha, trocando fontes, né, trocando impressões, fazendo debate crítico, com respeito, com carinho, porque a gente cresce assim, né, nesse coletivo amoroso, né, a gente não precisa sofrer, a gente já sofre tanto, e aí quando a gente está junto aí fazendo essa compartilha, a gente sofre menos esse processo, né. Então, muito bom, pessoal. Eu vou, então, parar a nossa gravação, aí eu peço para vocês não saírem, porque a gente faz ainda um encaminhamento para a próxima reunião.